Bem-vindo, bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês, inglês e italiano. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as minhas leituras. No canal tenho visto que eu sempre dou dicas para você aplicar na sua vida, mas pouco falo sobre a minha realidade, pouco falo sobre o que eu leio, sobre o que eu estudo e como eu aplico essas dicas na minha vida, na minha aprendizagem. Então, eu decidi que neste ano eu vou fazer um pouco disso. Todos os meses eu vou dedicar pelo menos um dia para mostrar o que eu tenho lido e vou gravar também um que tem se chamado de Study Vlog, ou seja, vídeos mostrando como eu estudo um idioma do zero. Tá? Isso vai acontecer já no próximo mês. Então, nas próximas semanas você já terá aí algum resultado dos meus primeiros dias de estudo da língua grega, o grego moderno, tá bom? Então, vamos lá. Mas agora eu vou mostrar o que eu tenho lido. Estamos no final de fevereiro, hoje é o último dia de fevereiro, dia 28 de fevereiro, e vou mostrar o que é que eu li desde o dia 1º de janeiro. Este ano eu comecei com uma meta bem básica de ler 10 páginas por dia, incluindo final de semana. Durante a semana eu leio um livro, digamos, mais técnico, e no final de semana eu tenho lido mais literatura. Bom, então vamos ver o que é que eu li desde 1º de janeiro. Começando por um livro em francês, que foi um livro que eu adquiri na minha viagem em novembro. Em novembro eu fui para a França e comprei alguns livros, claro, em língua francesa, livros bem baratinhos, bem tranquilos de adquirir em euro. E começando por esse daqui, que é um livro da história da língua francesa. Tá? Tem uma pilha de livros aqui que eu vou mostrando aos poucos, tá bom? Então, o primeiro livro é esse daqui, da Mireille Huchon, Histoire de la langue française. Então, a Mireille ela vai nos mostrando como o francês se desenvolveu do latim, como se deu essa diferenciação do latim e do primeiro francês, ou seja, do coto-français. E ela nos apresenta um texto do Sermão de Strasbourg, que inclusive esse texto ele é considerado o primeiro texto em romana língua, uma língua diferente do latim, que é o coto-français. Esse texto foi redigido em duas línguas, na verdade, em romana língua e em teudisca língua, que deu origem ao alemão, Enfim, foi uma língua germânica. E esse texto foi redigido em duas línguas porque era uma disputa de família, Então, para que as duas tropas entendessem esse acordo que foi feito entre os familiares, o texto teve que ser redigido em romana língua e em teudisca língua. É exatamente o mesmo texto, uma tradução um do outro, tá bom? Então, bem interessante aqui, acho que vai aparecer na tela, acho que não vai dar para vocês verem. Vou colocar aqui na tela aparecendo agora esse texto que eu não consigo ler, por causa da grafia da época, da letra da época, de fato, bem complicado. Ela começa então no século IX, quer dizer, um pouco antes, falando do latim, latim clássico, latim vulgar. Depois passa para o proto-français no século IX e depois ela vai até o século XX, mostrando como aconteceu essa evolução do francês, como o francês se espalhou ao redor do mundo, e mostra esse mapinha aqui, justamente esse mapa da francofonia, mostra os países que falam o francês e também aponta algumas características de alguns desses países. Ela não fala de todos, mas fala de muitos países que falam francês e como esse francês desses países, desses territórios franceses, se diferenciaram do francês da França. Como eles se diferenciam até hoje, fala do Quebec, enfim, conta um pouquinho da história de cada região. Um trechinho, apenas uma página para cada região, mas já é suficiente para a gente ter uma ideia dessa diferença do francês da França e o francês que está espalhado ao redor do mundo, que não é o mesmo francês, são vários
franceses, na verdade, tá bom? Então, um livro bem interessante, uma leitura muito legal. Algumas vezes tem alguns trechos técnicos, enfim, ela vai usar termos de linguística, né? Eu sou formado em letras, estudei linguística na universidade, mas minha paixão mesmo é a literatura, então algumas vezes eu tive dificuldade de entender esses termos, mas pela minha formação, por já ter lido bastante sobre linguística, eu consegui, né, pegar o contexto geral, entender razoavelmente bem o que ela quis expressar, mas confesso que no primeiro momento, né, eu dei umas empancadas, né, tive que revisar alguns conceitos da linguística para poder acompanhar melhor a leitura, mas foi muito proveitoso, eu gostei bastante desse livro aqui, da história da língua francesa. Em seguida, como eu falei para você, eu lia durante a semana, né, esse livro aqui, que eu considero um livro mais técnico, e lia também literatura. Eu li esse Contos do Nascer da Terra, do Mia Couto, um autor que eu adoro, um autor que escreve muito bonito, né? Tem alguns trechos, inclusive tem um trecho, na verdade, que eu memorizei, né, quando ele fala da luz do sol e da luz da lua. Isso eu tenho feito, né, com vários livros que eu tenho lido, tenho memorizado alguns trechos, né? Eu tenho trabalhado bastante essa questão da memorização de vocabulário, de regras de gramática, enfim, tenho trabalhado isso. E trechos de livro também, poemas, né, coisas assim, para ficar fresquinho na memória e eu poder falar, poder recitar, né, de uma forma mais simples, sem distorcer as palavras do autor, né? Então, é isso. Contos do Nascer da Terra, uma grande recomendação. Não vou recitar aqui os trechos que eu memorizei, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já temos aí quase 8 minutos de vídeo, 7 minutos e pouquinho. Então, recomendo, vou fazer isso em outro momento, tá bom? Vou memorizar poemas, vou memorizar trechos, vou recitar aqui no canal de memória, tá bom? Vou falar um pouquinho também dessas técnicas de memorização daqui a pouco, com um livro que eu estou lendo, né, que está em processo de leitura agora. Li também o Guillaume Apollinaire. Esse livro aqui são cartas, né, um livro epistolar, e ele, enfim, traz algumas cartas que o Guillaume Apollinaire, o poeta Apollinaire, escreveu para a sua amada Lu. Infelizmente a gente não tem acesso às cartas da Lu neste livro, apenas do Apollinaire. Mas dá para perceber que foi uma paixão, de fato, muito grande, né? Eles se envolveram aí durante muito tempo, para ele, um ano, né? Então ele começou a conhecer, na verdade, em 1914, mas acho que nesse mesmo ano eles já dissolveram a união. Em 1915 ele já se casou com outra mulher, né? Então foi um caso bem assim relâmpago, né? Durante um ano eles tiveram essa paixão fervorosa, mas Lu era uma mulher muito independente e deixou de responder as cartas do Apollinaire. Enfim, começou a se relacionar também com outro homem, né? Uma mulher bem diferente para a época, né? Início ali do século XX, tá bom? Outro detalhe interessante aqui é que a gente percebe um pouco da vida do Apollinaire. Ele foi para a guerra, né? Ele foi para a Primeira Guerra Mundial, ele fazia parte da cavalaria, então ele relata alguns tombos que ele levou do cavalo, ele relata os treinos, né, que eles faziam no exército, enfim. É muito interessante a gente perceber que existe vida além do livro, né? Que o escritor escreveu sim aquele livro, claro, a gente consegue ver alguns pensamentos do escritor no livro, mas quando a gente lê cartas isso fica muito mais óbvio, né? A gente lê, enfim, a opinião desses autores, a vida, né, pessoal desses autores, as paixões desses autores, que eles não revelam nos livros. De certa forma revelam sim, né, mas não de forma explícita, né? Ele não vai falar de uma Lu no livro dele, tá? Nos poemas, né, ele escreveu vários poemas para ela, enfim. Muito interessante, recomendo muito a leitura. Eu gosto muito de ler livros com cartas, né? Eu já li também o do Hermann Hesse com Thomas Mann, a correspondência deles. Muito legal, muito bacana. Recomendo muito a leitura
enfim, de livros epistolares, né? Li também o The Adventures of Sherlock Holmes, The Red-Headed League, um livro em inglês. Na verdade, essa é uma edição bilíngue da Folha de São Paulo, muito legal, né? De um lado você tem em inglês, do outro lado você tem a tradução em português, e aqui você tem algumas notas de rodapé sobre palavras, sobre expressões da língua inglesa. Então recomendo muito a leitura, é um livro que a gente lê em final de semana, um dia, um livro bem fininho. Eu li em um final de semana, né? São apenas 100 páginas, então tá bem tranquilo de ler, certo? Recomendo que leia assim, que aproveite para melhorar o seu inglês, né? Fazer uma prática de leitura em língua inglesa, apesar de que quando você não entende que está em inglês, alguma expressão, você dá uma olhadinha em português, né? Sem precisar consultar o dicionário. Isso às vezes faz com que a gente não aprenda o suficiente, né? Mas é interessante mesmo assim a prática da leitura, né? Em um final de semana você consegue fazer isso, então vale a pena sim se dedicar um pouquinho a ler esses clássicos da literatura americana, literatura inglesa, né? Enfim. Outro livro que eu estou acabando de ler é o Modernidade Líquida. Esse daqui faltam apenas 10 páginas para encerrá-lo. É um livro muito legal do Bauman, sempre tive vontade de ler, né? O ano passado eu fiz um desafio de não comprar nenhum livro, de ler os livros que estavam na minha estante, consegui. Eu comprei apenas os livros em novembro, quando eu viajei, mas tinha que aproveitar a oportunidade de estar numa livraria francesa, de fato. Então comprei mesmo esses livros, né? Escapei um pouquinho do desafio de não comprar livros em 2018, mas foram livros que me serviram para 2019. Em 2018 eu li livros apenas da minha estante mesmo. Então em 2019 eu falei, vou ler os livros que eu quero ler, né? Vou ler então o Bauman, que é um autor do qual eu gosto bastante, assistia várias entrevistas dele, falando sobre a questão da modernidade líquida, dessa efemeridade que a gente vive hoje, enfim, dessa questão da liberdade, né? Esse livro me lembra muito uma citação de Sartre: L'homme est condamné à être libre. O homem está condenado a ser livre. Ele fala da liberdade, como a gente pode ficar perdido com essa liberdade, a gente poder escolher o que quiser e ao mesmo tempo ter que assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas, né? Então é algo bem interessante. Também memorizei um trecho deste livro, né, para levar comigo após a leitura. É uma recomendação que eu faço para você. A gente lê tanto às vezes e muitas vezes não fica nada do livro, né? A gente lê e já pula para o próximo e não fica nada daquele livro. Claro, algumas ideias sim vão ficando, mas vão se misturando, né, com outros autores, com outras leituras. Então o que eu tenho feito é, para separar, para levar alguma coisa comigo, memorizado esse trechinho, né? Isso me faz me sentir muito bem, sabendo que eu estou levando algumas palavras do autor comigo. Claro, as ideias, muitas ideias que ele transmite aqui, inclusive é um livro para ler e reler e consultar, porque ele traz muitos autores assim. A gente lê e parece que ele já considera que a gente conhece todos os autores que ele cita no texto, né? Ele tem um conhecimento enorme, conhecimento muito rico, e cita autores em alemão, em francês, né? Parece que a gente conhece todo mundo. E não é bem assim, né? A gente não tem esse conhecimento todo. Então muitas vezes eu tenho que parar, pesquisar, né? Ver que autor é esse, ver que palavrinha é essa em alemão que ele salpicou no texto, né? Enfim, ver aquele conceito em francês que ele trouxe, né? Ver o que é que significa, enfim, fazer uma pausa na leitura para poder acompanhar melhor. E mesmo assim, a gente vai reler para entender bem o que ele está falando, tá bom? Mas muito bom, muitas ideias legais que ele traz aqui, muito rico, tá? Uma leitura muito proveitosa mesmo. Enfim, é um livro que eu estou acabando, faltam 10 páginas, então, sim, eu considero porque eu praticamente acabei, o restante é só de índice mesmo, ele traz um índice remissivo. Enfim, bem interessante bibliografia, né, também. Agora, depois dele, eu já comecei, na verdade, roubei um pouquinho, mas já comecei um livro que não é de literatura no final de semana, que é A Arte da Memória. Então este é o livro que eu falei que eu não vou acabar, provavelmente não vou acabar em março,
com minha meta atual de 10 páginas por dia, com certeza eu não vou conseguir acabar, porque ele tem quase 500 páginas, né? Deixa eu ver aqui. 480 páginas. Então, assim, com quase 500 eu não consigo 10 páginas por dia acabar em março. Mas vou continuar a leitura na minha meta até finalizá-lo. Um livro muito interessante, um assunto que tem me movido bastante. Tenho pesquisado, tenho lido, assistido a vídeos, enfim, sobre isso. Estou no comecinho ainda, na página 75, e a autora, né, uma autora também, ela já fala sobre a antiguidade clássica, né, como os autores da antiguidade memorizavam, né, fala do Aristóteles, fala de grandes poetas, de oradores da cultura greco-romana, algo bem bacana mesmo de ler, bem rico, bem interessante, pesquisa muito bem feita, um livro muito bem escrito mesmo sobre a arte da memória. Bom, então esse daqui foi o que eu li, né? Então a gente tem aqui 5 livros, praticamente 5 livros lidos, né? Um livro em andamento, a arte da memória, e agora vamos aos livros que eu pretendo ler em março, né? Então esse livro vai ser um livro curto também, né? Provavelmente vou levar um final de semana e meio no máximo para ler um livro de Tolstói, apesar de ser Tolstói, né? Está em francês. Eu sempre quis ler este conto aqui chamado Le Cheval e tive dificuldade de encontrar na internet. Então quando eu vi nessa coleção Folio a 2 euros, falei, bem, eu vou levar, né? Vou levar porque é um livro que eu quero ler. O Tolstói ele vai contar, pelo que eu já li, né, do estruturalismo russo. O Tolstói ele vai contar um pouquinho sobre a história desse cavalo, mas no ponto de vista do cavalo. Então ele vai usar, enfim, alguns conceitos, também não vou falar dos conceitos literários aqui que ele vai utilizar, mas conceitos estruturalistas, né, do estruturalismo russo, tá bom? Então se quiser pesquisar um pouquinho sobre isso, é interessante, né? Principalmente o estranhamento, né? Ele vai utilizar algumas palavras que a gente já conhece bastante, né? Por causa da nossa vida aqui como ser humano, mas ele vai utilizar de uma forma cavaleiresca, de uma forma na visão do cavalo, tá bom? E o cavalo não conhece aquele objeto, então ele vai dar outro nome, vai descrever de outra forma. Então é isso que eu estou esperando deste livro, né? Isso foi o que eu li na teoria. Vamos ver se vai ser assim mesmo. Outro livro bilíngue, um presente da minha irmã. Ela me viu folheando este livro numa livraria francesa lá em Toulouse, né? E trouxe de presente para mim, presente de Natal, quando veio ao Brasil. Tre Cavalli, ou Trois Chevaux, de Henri de Luca, que é um livro bilíngue italiano-francês, né? Então, eu li um pouquinho de literatura italiana e com a ajuda do francês, né? Já a primeira parte já é linda. A primeira frase já me identifiquei muito. Eu gosto muito de livros usados, apesar de nenhum desses livros ser usado. Só um deles, o do Miyakoto, que eu comprei no selo, mas o restante eu comprei mesmo em livrarias. Mas eu gosto muito de livros usados, né? E ele diz: Leggo solo libri usati. Então já esse início já me encantou, né? Eu estou querendo ler bastante. Vou tentar lê-lo em março, tá? Não garanto, né? Você viu que a arte da memória vai me consumir bastante tempo. Mas durante o final de semana vou ler literatura. E um outro livro que eu pretendo ler em março ou início de abril vai ser esse Winter Dreams, um outro livro da coleção Folha de São Paulo, bilíngue, né? Ele tem o mesmo estilo. Outra coisa interessante dessa coleção é que ele tem audiolivros, então você pode entrar, eles indicam um site aqui na internet, um site, eles têm um código e você só digita o código neste site e você tem acesso tanto ao PDF também, pode ser algo útil, né, para ler no computador, e também ao audiolivro, né, para você ler e ouvir a pronúncia ao mesmo tempo. Muito legal, eu recomendo muito também essa coleção, tá bom? Ótimo, e a última surpresa é esse livro aqui, também bilíngue, mas grego e inglês, né, que eu vou tentar ler
nos meus estudos de grego, vai fazer parte dos meus estudos de grego, tá bom? The Clock Master. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, né? Viu que de fato eu aplico as dicas que eu dou aqui. Essa questão das metas eu acho muito importante, eu tenho trabalhado bastante com as minhas metas, só uma meta que eu não consegui ainda esse ano, a meta de me exercitar mais, mas depois do carnaval pretendo começar o judô, né, que é um esporte que eu adoro, um esporte que eu já pratiquei durante bastante tempo. Eu vou voltar a praticar esse esporte, descobri uma academia de judô bem perto lá de casa, então vou voltar a praticar esse esporte maravilhoso, né, para me exercitar não só a mente, mas também o corpo, né? Mas de qualquer forma eu faço algumas caminhadas, jogo futebol lá no prédio, né? Já me exercito de alguma forma, não está uma meta totalmente perdida, mas preciso dar uma regularidade maior nesta prática de esporte. Tá bom? A única meta aí que eu preciso alcançar ainda, porque trabalho, vida pessoal, leituras, estudos, está tudo ok. As minhas metas estão funcionando muito bem até agora, né? Fevereiro ainda, né, início do ano, mas tudo agora, até agora funcionou perfeitamente. Espero que continue funcionando. Isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo, né, no final de março. Eu vou gravar um vídeo do que eu li durante o março. Espero que eu tenha lido já a maioria desses livros aqui, né, que eu mostrei para vocês, tá bom? Então é isso. Merci, thank you, todos os idiomas e até mais. Valeu!